Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à leitura da obra O Fenômeno UFO, hoje eu gostaria de apresentar o seguinte título: Os anos do Sputnik. Nos últimos anos da década de 1950, a minoria dos entusiastas dos UFOs, cuja leitura se concentrava no APRO Bulletin e seus equivalentes, em vez dos periódicos mais coloridos de Raymond Palmer, bem que precisava do endosso de um indivíduo do calibre de Carl Jung. Era um grupo muito pequeno na época, entre a efervescência da comunidade dos contatados e a inércia do governo e das instituições científicas. Um grupo, aliás, ignorado por ambos. Sob tais circunstâncias, o trabalho por eles realizado era impressionante quanto à qualidade e extensão. Logo após ser fundada a APRO, encontrou-se o elemento na coletânea de relatos de avistamento de UFOs e desempenhou papel central na divulgação de casos ufológicos da América Latina e Europa para os investigadores dos Estados Unidos. A fundadora e presidente da APRO, Coral Lorentzen, converteu os melhores casos apurados em uma série de livros na tentativa de provar que algo inexplicável e por implicação extraterrestre se manifestava nos céus da Terra. As luzes da ribalta, porém, se projetavam mais sobre Donald Keyhoe, o militar aposentado cujo artigo de 1950 fora crucial no surgimento da controvérsia. Em primeiro lugar, Keyhoe era a voz que bradava no deserto até 1957, quando foi convidado para dirigir uma organização ufológica que definhava o Comitê Internacional de Investigações de Fenômenos Aéreos, NICAP, fundado um ano antes pelo físico Townsend Brown. Keyhoe rapidamente converteu o NICAP em uma plataforma para seu próprio objetivo, um apelo ao Congresso para que fossem feitas audiências públicas sobre o fenômeno e para obrigar a Força Aérea a liberar evidências do contato extraterrestre que Keyhoe tinha certeza de estar escondidas da população. Nesse meio tempo, o fenômeno UFO em si ganhava cada vez mais força. A quantidade recorde de avistamentos nos meses de pico em 1952 nunca se equiparou a qualquer outra, e o ano de 1953 viu uma queda no número de relatos. Já 1954, porém, foi outro ano agitado. Em 1957, o ano em que Keyhoe se tornou o diretor do NICAP e Palmer lançou Flying Saucers, foi ainda mais, com 1.006 relatos entregues ao projeto Blue Book. Aquele ano teve outro candidato à fama. Em 4 de outubro, foi lançado o Sputnik 1, primeiro satélite artificial na história, que entrou em órbita terrestre baixa. A reação dos Estados Unidos ao triunfo do Sputnik pode ser descrita como de pânico total. A ideia de que a União Soviética tinha vencido a América na corrida espacial já era intragável, mas o segundo passo soviético, maior e mais ambicioso, Sputnik 2, que levou o primeiro animal vivo ao espaço, foi ainda pior. E com o embaraçoso fracasso da primeira tentativa norte-americana de resposta, o Vanguard, que explodiu na plataforma de lançamento em 6 de dezembro de 1957, a humilhação dos Estados Unidos foi completa. Curiosamente, a quantidade de avistamento de UFOs nos céus norte-americanos aumentou logo depois do Sputnik e permaneceu alta até o fim daquele ano. O ano seguinte trouxe uma queda acentuada de relatos nos Estados Unidos. O foco do fenômeno parecia ter mudado para outros lugares, com ondas de avistamentos de UFOs na França e no Brasil em 1957 e no restante da América do Sul em 1958. No início da década seguinte, os UFOs se tornaram um fenômeno mundial.
Os países comunistas que insistiam em afirmar que qualquer relato de UFOs ou de atividades aéreas associadas não passava de uma trama capitalista eram os únicos a não informar a manifestação desses objetos nos primeiros anos da década de 1960. Entre o fim de 1958 e começo de 1964, enquanto o UNICAP continuava exigindo investigações por parte do Congresso, a APRO e a maioria das organizações ufológicas menores se concentravam em investigar os poucos avistamentos norte-americanos e divulgar detalhes das manifestações mais interessantes de UFOs em outros países. Em 1964, contudo, o fenômeno retornou aos céus dos Estados Unidos com força total em um caso importantíssimo em solo norte-americano também. Foi um incidente em Socorro, Novo México, e envolveu um contato imediato em 24 de abril de 1964. Segundo dezenas de relatos publicados, o sargento Lonnie Zamorra, do Departamento de Polícia de Socorro, perseguia um carro em alta velocidade às 17h45, quando viu um fogo no céu e ouviu um som alto parecido com explosão. Pensava que se tratava de um galpão de dinamite em uma colina próxima. Ele abandonou a perseguição e se dirigiu ao local. Zamorra parou o carro a certa distância do galpão e subiu até a colina a pé. Lá ele viu uma nave de formato oval aterrissada sobre 4 pés, com 2 crianças trajando macacões brancos ao lado dela. Quando notaram o policial, as crianças correram para dentro da nave, que decolou com um estrondo e produziu chamas. Zamorra correu de volta ao automóvel e retornou para sudoeste de onde viera. Um exame posterior do local revelou depressões espaçadas irregulares no solo, que poderiam ter sido deixadas pelo trem de aterrissagem da nave. Curiosamente, mais ninguém na área relatou nada estranho naquela hora, embora houvesse várias possíveis testemunhas por perto. Com o ano seguinte veio outro caso amplamente citado, a queda de um UFO em Kecksburg, em 9 de dezembro de 1965. Naquela noite, alguma coisa desceu do céu em sentido leste, sobre Ontário, Michigan e Ohio, colidindo contra o solo às 16h47, perto da cidadezinha de Kecksburg, Pensilvânia. Vários caças foram destacados para investigar, pois se pensava que um avião se acidentara. O que encontraram foi um objeto metálico em forma de bolota, com 2,74 a 3,66 metros de diâmetro. A área foi interditada pelos militares na mesma noite, e o objeto colocado em um caminhão coberto e levado à base da Força Aérea de Wright-Patterson. Os militares e as autoridades do governo rapidamente anunciaram que se tratava de um meteorito. Os ufólogos concluíram que devia se tratar de uma espaçonave alienígena, na época em que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham programas espaciais ativos que incluíam diversas dimensões secretas, tais como satélites espiões e armas antissatélite, além de a Força Aérea manter um programa chamado Projeto Moon Dust para captar qualquer equipamento espacial soviético que caísse fora do território do Bloco Oriental. Essa conclusão exigia certo desvio da lógica. Entretanto, muitas pessoas estavam dispostas a fazer esse desvio. Tanto o caso de Socorro quanto o de Kecksburg entraram logo para o cânon de casos ufológicos clássicos e até hoje são citados pelos defensores da hipótese extraterrestre como evidência da chegada de visitantes do espaço. Na época, porém, essas eram apenas 2 entre centenas de avistamentos. Entre 1964 e 1968, os Estados Unidos raramente passavam muito tempo sem a febre dos UFOs, enquanto os avistamentos em outros países alcançavam níveis recordes. Em todo o mundo, luzes estranhas em grande altitude eram avistadas por milhares de testemunhas, e os rumores
de aterrissagem de estranhas criaturas em espaçonaves discoides ocupavam a mídia. Na segunda metade dos anos de 1960, os UFOs haviam se tornado uma presença cultural inevitável na maioria dos países. Um dos casos mais notáveis teve início em 1965. Fernando Sesma, um contatado da Espanha, começou a receber mensagens de extraterrestres que afirmavam vir de um planeta distante chamado Humo, ou como se costumava grafar na literatura ufológica. O método de Sesma para receber essas comunicações era incomum nos círculos de contatados. Os visitantes de Humo lhe enviavam pacotes por meio do serviço postal espanhol, contendo longas descrições da filosofia e ciência dos humitas. Algumas dessas mensagens vinham marcadas com um símbolo distinto de mais, feito com o sinal de mais entre dois parênteses invertidos. No ano seguinte, o mesmo símbolo ganhou as primeiras páginas de periódicos ufológicos do mundo todo. Em 6 de fevereiro de 1966, 12 testemunhas de Alut, Espanha, alegaram ter visto um disco voador com símbolo de Humo na parte inferior. Outro avistamento ocorreu em 1º de junho do mesmo ano em São José de Valderas. Posteriormente, cilindros metálicos contendo rolos de plástico prateado foram encontrados perto do local do avistamento. Por algum tempo, parecia que finalmente o fenômeno apresentava o caso perfeito. Múltiplas testemunhas, fotografias e traços físicos de um único avistamento. Quando os ufólogos começaram a pesquisar esses eventos, porém, a miragem de Humo começou a se dissipar, embora se afirmasse que as fotos fossem provenientes de várias testemunhas. A análise mostra que haviam sido feitas pela mesma câmera, nos mesmos ângulos e distância, com o mesmo tipo de filme. O plástico prateado nos metais cilíndricos era um produto inteiramente terrestre fabricado pela empresa DuPont. Um estudo apurado dos documentos de Humo revelou erros científicos óbvios. Para dar crédito a quem merece, a reação da grande maioria dos ufólogos foi rejeitar o caso, considerando-a uma fraude. Embora uma minoria continuasse a crer na realidade dos visitantes de Humo. Muitos anos depois, um homem chamado José Luis Penha admitiu que inventou toda a série de eventos com uma brincadeira bem elaborada. O quase sucesso da fraude foi possível graças a 2 fatores. O primeiro foi a onda de luzes e objetos incomuns vistos por testemunhas fidedignas na Europa e em outros lugares na época. O segundo foi a enorme publicidade da mídia que era dada a qualquer história a respeito dos UFOs naqueles mesmos anos. Então, pessoal, essa foi a leitura de hoje. Agradeço então pela atenção de todos e até breve.